Fala, Fama, tudo bem com você? Eu sou o Abraão, criador desse canal aqui, Eu Balconista, onde eu passo técnicas, dicas, falo sobre medicamentos, sobre como vender todos os dias sobre um produto que é importante dentro da farmácia. E hoje eu quero trazer um tema muito importante, que é sobre perguntas assertivas. E esse tema aqui ele é muito importante, tá? Porque todos os meus alunos eles conseguem fazer vendas muito grandes a partir desse tema aqui. Quando ele entende, quando ele sabe fazer perguntas assertivas, perguntas que realmente geram valor para o seu cliente, você consegue ali se sobressair no mercado. É claro que você precisa conhecer sobre os medicamentos, você precisa conhecer sobre indicações, inclusive isso o método Procler te prepara para isso, eu vou deixar o link aqui embaixo do método para você conhecer, mas as perguntas definem aqui o que você realmente vai fazer com esse atendimento. Tanto é que quando a gente vai fazer a primeira pergunta para o nosso cliente, existe um passozinho que a gente chama de 5 técnicas de atendimento. Isso inclusive está aqui no meu canal disponível para vocês. Por quê? O primeiro passo a gente chama de pré-venda. O que é o pré-venda aqui? Aqui eu vou conhecer o meu cliente. Ele está pisando na farmácia pela primeira vez e eu preciso dar uma boa tarde para ele saber o nome daquela pessoa. Depois disso, a gente tem um segundo passo, que é a questão de conexão. A conexão nada mais é do que a gente, e aí, tá tudo bem? Como que você tá? Como que foi seu dia? Entendeu? Para que você dê uma abertura para o seu cliente, para ele começar a dizer o porquê que ele está ali na farmácia. Ou seja, quando ele chegar na farmácia, depois dessa conexão, a gente precisa criar um relacionamento, que é o nosso terceiro passo aqui, ó. Relacionamento. Aqui no relacionamento, a gente pode colocar relacionamento e entre parênteses, entrevista. Porque aqui na entrevista é onde eu detecto os sintomas. É onde eu entendo quais são os sintomas que o cara apresenta. Por que isso? Porque às vezes o cara está pedindo um xarope, e só aquele xarope, mas quando você gera uma conexão, um relacionamento com ele, você entende que ele tem uma dor de garganta, que ele tem uma dor, que ele tem uma febre, que ele tem alguns dias já que está sentindo aquilo. Então, quando você faz uma entrevista, é justamente para você ir detectando todos os sintomas. E lembrando, para cada sintoma existe um medicamento. E aqui no medicamento, por isso que eu sou o criador do método Procler, que é justamente para isso. Para quando você chegar no método Procler, se você precisar de um analgésico, você encontra o analgésico dentro do método no módulo. Se você precisar de um anti-inflamatório, você tem um módulo inteiro com 30 aulas em média ali para você aprender sobre os principais anti-inflamatórios do mercado. E ainda colocando sempre medicamentos genéricos ou similares, que são medicamentos que geram retorno para você. Então, para você conseguir fazer a pergunta assertiva, nada mais é do que uma conexão de várias coisas. É você relacionar pré-venda com conexão, com relacionamento, para você detectar os sintomas. Porque quando você for aqui no nosso quarto passo, que é a questão da venda, e aí a venda a gente tem que puxar sempre vários gatilhos para ela, porque a gente precisa vender, a gente precisa fazer indicações, a gente precisa ganhar dinheiro dentro da farmácia, você precisa ter passado por todos esses passos aqui. Você não pode ser um entregador de medicamento. O entregador de medicamento ele não tem mais espaço, ele não gera valor para a farmácia, ele não gera valor nem para ele mesmo. Porque quando a gente vai para a parte de vendas aqui, a gente sabe que balconistas, farmacêuticos ganham muita comissão dentro da farmácia, seja ela em genérico, seja ela em similar, seja ela em vitaminas. Então você precisa realmente conhecer sobre todos esses passos aqui para você tornar um farmacêutico que realmente gera valor. Então você não pode mais simplesmente o cara chegar na sua farmácia e pedir um nimesulida e você entregar o nimesulida para ele de qualquer forma, porque não é só aquele medicamento ali que existe.
Você precisa de todos os passos para conseguir tornar uma venda lucrativa, uma indicação assertiva e principalmente gerar valor para você e para a farmácia. Tem muita gente só entregando o medicamento e você não precisa ser assim. Por isso que essas perguntas assertivas, elas geram muito retorno. A partir da entrevista você detecta se o cliente precisa de mais de uma caixa daquele medicamento ou não. A partir da tua entrevista, se o médico passou o medicamento com uma receita médica, você consegue saber se a receita tem todos os medicamentos que ele precisa ou não. Caso só tenha, por exemplo, isso acontece muito com antibiótico, né? O cliente vai lá e passa uma amoxicilina, o médico vai lá e passa uma amoxicilina para o seu cliente. Quando você detecta lá, o cara tem dor, o cara tem febre. É claro que a amoxicilina, por ser antibiótico, o exemplo que eu estou citando, vai resolver tudo aquilo porque ele vai combater a raiz, mas demora. E às vezes o teu cliente ele precisa ir voltar ao trabalho, voltar a estudar, precisa cuidar dos filhos, ele tem algumas tarefas para desempenhar naquele dia e pode estar irritando ele. Então as perguntas assertivas, ela faz com que você gere bastante valor. E aí, eu separei aqui algumas perguntas que são bastante importantes para que você nunca mais esqueça sobre isso. A primeira pergunta que eu gosto que você sempre fale para o seu cliente, independente se ele veio com uma receita médica ou se ele veio só perguntar sobre o medicamento, é: quanto tempo de sintomas ele tem? Quanto tempo? Vou botar aqui tempo. Tempo de sintomas ele tem. Essa pergunta aqui, ela vai determinar muito se o teu cliente precisa só daquele medicamento, se você pode colocar um analgésico, um anti-inflamatório, se só uma caixa desse produto vai ser o suficiente ou se não. Então isso daqui determina demais o crescimento tanto da tua empresa quanto de você. Quando eu falo tua empresa, não estou citando que necessariamente a empresa é tua, tá? Mas se você está colaborando com ela, se você trabalha com ela, é um dever de todo mundo fazer com que essa empresa cresça. Quanto mais a empresa crescer, mais você também se torna reconhecido e cresce também. Outra coisa, para que você saiba se a sua indicação vai ser assertiva, existe uma pergunta muito foda que você pode fazer, que é: você já usou algum medicamento? Então vou colocar aqui, ó. Você já usou, vou botar grande aqui, ó, algum medicamento? Essa pergunta é bastante importante. Por quê? Porque se ele já utilizou, por exemplo, você perguntou pro cara lá, você entendeu que nos sintomas que ele detectou, ele falou que precisa de um anti-inflamatório. Aí você esqueceu dessa segunda pergunta aqui, ó. Você já usou algum medicamento? Você não perguntou isso. E aí você vai lá, por exemplo, na nimesulida, que é o anti-inflamatório mais vendido do país, né? A manada faz isso. Então o que você faz? Se o cara já utilizou nimesulida, e isso acontece muito dentro da farmácia, você não tem por que indicar nimesulida também, porque aqui pode acontecer outro erro. O cliente já pode ter o medicamento, porque a maioria dos brasileiros não faz o tratamento certo. E outra coisa, você pode perder a venda, porque se o cliente já tem, precisa tomar. E se você mostrou para ele que o medicamento que ele tem que tomar é aquele, ele vai voltar a tomar, ou às vezes ele vai procurar uma outra farmácia, ou seja, você vai perder aquele cliente que está ali para você, prontinho para você dispensar, entendeu? Então isso é muito importante. E uma pergunta fundamental é se ele possui alergia. Vou botar aqui, ó. Alergia. Quando a gente fala de alergia a algum medicamento, isso aqui é extremamente importante para a sua indicação ser cada vez mais assertiva. Por quê? Se ele tem alergia a algum medicamento, você vai saber qual que é o medicamento, senão você não vai utilizar. Por exemplo, se ele tem alergia de pirona, ele pode usar de pirona, mas a gente tem em média de 3 analgésicos antitérmicos que ele pode utilizar. Se ele tem alergia a diclofenaco, a gente não dispensa para ele o anti-inflamatório diclofenaco, a gente usa outro medicamento para ajudar o seu cliente. Então, cara, essas perguntas, ela faz você gerar duas coisas, que eu vou precisar colocar aqui bastante grande para você nunca mais esquecer, ó. Autoridade e lucratividade. Eu vou ter que falar sobre isso aqui, ó, o tempo todo, porque eu não quero que você seja
mais um no meio da manada perdido sem saber o que fazer. Então, depois dessas perguntas aqui, você vai precisar mostrar para ele quais são os medicamentos que vai resolver. Você não pode deixar ele em dúvida. Então, isso vai ser cada vez mais assertivo. Por isso que eu coloquei lá no título perguntas assertivas, para você realmente acertar naquilo que você está fazendo e agir de uma maneira totalmente diferente. E quando você... E aqui é muito interessante, ó, porque quando você conseguir fazer a pergunta 1, a pergunta 2 e a pergunta 3, cara, a sua cabeça vai expandir, sacou? Você vai aumentar demais o seu leque de medicamentos. Você vai começar, se o meu cliente tem alergia a paracetamol, eu não posso usar outro paracetamol, eu tenho que usar outro analgésico. Se meu cliente tem, já usou amoxicilina e não resolveu, você tem um módulo inteiro para saber sobre esse medicamento. E cara, se ele já está com esses sintomas há 3, 4 dias, cara, será que não está sendo instalada uma inflamação? Por que ele está tossindo? Que tipo de cor essa secreção tem? E aí você vai conseguindo colocar o medicamento. Então você precisa depois ali de fazer essas perguntas, conhecer os medicamentos, tá bom? Então as perguntas mais assertivas que você pode fazer dentro da farmácia, exatamente isso aqui. Com essas 3 perguntinhas aqui, você sai da manada e se torna um farmacêutico com bastante autoridade, tá bom? E ó, lembrando, eu vou deixar o link do método Procler, porque se você quer aprender a vender, fazer indicação, substituição, agregar valor, além das perguntas assertivas, ter um medicamento para cada sintoma que você detecta na parte aqui, ó, dessa entrevista, eu vou deixar o método Procler, que é o melhor método hoje em dia para te acompanhar dentro da farmácia, tá bom? Então, cola aqui nisso que eu acabei de mostrar para vocês. Se você aprendeu, ótimo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, você me chama para que eu possa te ajudar. Vou deixar também um link do Instagram para você seguir aqui e qualquer coisa você me manda um direct lá, tá bom? Então esse conteúdo que eu fiz para vocês foi sobre perguntas assertivas. Espero que você tenha gostado. Uma boa aula para você.